Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a um exercício que nos permite fixar o controle de fluxo sequencial e também as operações de divisão inteira. Vamos lá, o caixa automático fictício nosso aqui, ele possui cédulas de todas as possibilidades que estão aqui, ó, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Faça um algoritmo que leia o valor de um saque, então a gente quer sacar um valor inteiro que vai ser separado em diversas cédulas dessas notas, e essa quantidade de cédulas a gente deseja descobrir. Então vamos pegar uma situação, vamos supor que eu chegue para você e diga assim: por favor, me empresta aí, eu estou precisando de R$ 184. E supondo que você tem essas cédulas na sua carteira, de imediato você vai me entregar o menor número possível de cédulas. Você não vai me entregar 84 cédulas de 1, por exemplo, né? Ou 100 cédulas de 1 e não sei quantas de 5. Você vai tentar entregar o menor número possível. O menor número possível aqui, para a gente formar, é pegando a cédula maior. Com 4 não dá, né? O valor 4 daria 200, então eu vou precisar o quê? De 3 cédulas de 50. Uma cédula de 20, uma cédula de 10 para formar 80 e duas cédulas de 2. Então esse seria o conjunto de cédulas, né? Porque 3 vezes 50 a gente tem aqui R$ 150, mais 20, 170, mais 10, 180, mais 4, R$ 184. Ok? Então essa é a estratificação desse saque de R$ 184. Vamos usar esse valor mesmo para a gente poder montar aqui as operações de divisão. Veja que o algoritmo vai ter que dividir o 5, vai ter que dividir o 1, ele tem que saber de todas as cédulas. Como é que isso vai funcionar? Então vamos fazer uma escadinha de divisão aqui, ó. A primeira divisão inteira nossa é justamente por 50. Então aqui a gente vai ter o que? 3 vezes 50, 150, e sobra 34. Agora, na sequência, a gente vai dividir o que sobrou da primeira divisão por 50, que é 34, pela próxima cédula, que é 20. Vai dar 1 vezes 20, vai sobrar para a gente aqui 14. Qual é a próxima cédula? É a cédula de 10. 14 por 10 vai dar 1, uma cédula de 10, e vai sobrar 4. E a gente já sabe que vai para a cédula de 2, mas o algoritmo vai ter que descobrir que não tem cédula de 5. Como é que vai ocorrer isso? Ele vai dividir 4 por 5. Não dá para fazer a divisão inteira. Daria para colocar 0, e fazer a divisão real. Mas a gente não quer, a gente não tem como ter um valor real de cédula. É uma cédula inteira. Então aqui vai dar 0, e vai sobrar 4. Então, ou seja, 0 cédulas de 5. 4 agora dividido pela próxima, 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. E vai dar 0. Ou seja, o que sobrar do último divisão por 2 é o total de cédulas de 1. Tanto que a gente faz a divisão por 2 para testar se o número é par ou ímpar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 7 dividido por 2 dá 3, dá 6, dá 1. Por que 7 é ímpar? Porque o resto deu 1. E qual é o quociente inteiro? 3. Então, quando a gente faz uma divisão, nós podemos pegar o valor de baixo ou o valor da divisão aqui em cima. Esse valor, que é o quociente inteiro, a gente chama de div. E esse valor, que é o resto inteiro da divisão, a gente chama de mod. Né? Em uma grande quantidade de linguagens, como o Python e o C, por exemplo, o mod é feito através do sinal de porcentagem. Cuidado, não é para calcular uma porcentagem, é para fazer um mod entre dois números. E o div, no caso do Python, você faz com 2 barras. Em C, 2 barras é um comentário, que no Python é um cerquilha, e aí para fazer uma divisão inteira basta que os dois operandos sejam inteiros, ele automaticamente vai fazer a divisão inteira. E se forem inteiros e eu precisar de um ponto flutuante, de um real, eu vou ter que fazer um typecast de float. Então a gente usa mod e div, ou seja, a gente vai conseguir pegar esses valores aqui, ó, 3, 1, 1, 0, 2 e 0 como sendo os valores das nossas variáveis. Podemos criar aqui as variáveis com os seguintes nomes, por exemplo, ó, cédula de 50, cédula de 20, cédula de 10,
cédula de 5, cédula de 2, e esse é o último, que é o resultado do mod, cédula de 1. Entretanto, para chegar nessas contas, eu preciso saber das divisões intermediárias. Então, ao fazer a divisão por 50, não basta pegar o div para saber o total de cédulas. Eu vou precisar desse resto, desse resto aqui, desse resto. Aqui nós podemos usar a própria variável do saque, mas caso a gente queira manter essa informação do saque disponível para eventualmente exibi-la no final, a gente pode criar uma única variável que vai sendo sobrescrita. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável relacionada ao mod, por exemplo. Eu vou chamar essa variável aqui de m, e esse m sempre vai ser o resto, vai ser o mod da divisão. Então, usando div, a gente vai calcular o C50, usando o mod, eu vou calcular o m. Na próxima conta, eu vou usar m como sendo o valor que será dividido por 20, para calcular o C20, e vou armazenar nele mesmo o resto, o 14, e assim sucessivamente até o final. Vamos então marcar aqui quais são as variáveis que nós já temos. As variáveis de entrada, depois como que vai ser efetuado o nosso processamento de dados com o apoio da memória e como será feita a nossa saída de dados. Então, em relação à variável de entrada, nós temos apenas uma, que é o valor do saque. Vou chamar ele de S, por exemplo. Em relação ao processamento, eu vou precisar escrever todas as contas necessárias para calcular as variáveis. Então, vamos começar em relação à primeira variável. A gente vai calcular então o total de cédulas de 50. Ora, cédulas de 50 vai ser igual ao nosso saque div 50. Eu preciso agora pegar o resto, né? Esse valor 3 aqui é o nosso cédula de 50, eu preciso pegar esse 34, que é o mod. Para isso a gente vai usar então essa variável auxiliar m. Então vamos guardar agora aqui em m o resultado do saque original mod 50. A partir de agora eu uso a variável m para a próxima divisão por 20. Então nós vamos ter o que agora? Que o total de cédulas de 20 é equivalente ao m, que é o mod da conta anterior, dividido inteiro por 20. Agora a mesma coisa, a gente vai reutilizar a variável m como sendo o quê? Como sendo o valor do m mod 20. Então aqui só cuidado quando a gente tem uma operação em que uma variável recebe ela mesma, né? Lembrem que essa igualdade não é igualdade matemática, é um operador de atribuição. Então a gente tem um valor, por exemplo, lá na memória do computador, a gente tem a variável m. Eu vou ter, por exemplo, a variável m recebeu 34. Quando eu faço essa conta m igual a m div 20, o que ele vai fazer? Vai pegar o 34, dividir por 20, vai dar 1, vai dar 20 e vai sobrar 14. Esse é o resultado. Neste momento, uma vez que o lado direito da equação terminou de ser calculado, vai pegar esse valor 14 e vai sobrescrever na memória onde estava o valor anterior, 34. Então o novo valor de m vai passar a ser 14. E eu vou usar ele para fazer a próxima conta. Vou armazenar o 4, fazer a próxima conta, vou armazenar o 4 novamente e fazer a próxima conta. Beleza? Então aqui, continuando, vai terminar do seguinte jeito. Chegando então ao final das equações, foi apenas uma repetição do que a gente fez no 20, no 10, no 5, no 2 e o último, o C1. O C1 já é a última operação, então, de resto, o C1, as cédulas de 1, já vai ser igual ao m mod 2. Então esse é todo o nosso processamento, e agora a saída basta a gente fazer os processos de escreva de todas estas variáveis que foram calculadas acima, então do C1 até o C50. Ok, gente? Então o charme desse exercício, o ponto nevrálgico dele, era perceber que essas divisões sucessivas inteiras usando div e mod permitiriam com que a gente construísse sucessivamente num determinado fluxo as equações que transformariam lá 184 em tais quantidades de cédulas, e isso vale para qualquer valor acima de 0. Então esse é o nosso algoritmo, agora é só implementar na sua linguagem de programação. É isso.